Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre a sua vida. Que a mão do Senhor repouse sobre você. Que você se conecte com Jesus todos os dias da sua vida. Que hoje seja mais um dia conectado com Ele, andando na face da terra, fazendo o bem e desfrutando da paz que vem desta comunhão com Deus. O ser humano só tem paz quando está conectado com o Criador, com aquele que nos deu a vida. E a vida é uma coisa maravilhosa quando ela é realizada, quando ela acontece na presença de Deus. Eu quero hoje continuar a nossa série sobre os heróis da fé, meditando um pouquinho sobre a vida de Jacó, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 21 em diante, diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, do seu cajado, adorou. Aleluia! Aqui nós vemos um avô abençoando seus netos e adorando a Deus diante da palavra profética que Deus lhe deu para abençoar os seus netos. No devocional de ontem eu falei sobre o compromisso que nós devemos ter com a próxima geração. E nós vimos o exemplo aqui de Isaac abençoando seus filhos Jacó e Esaú. E agora nós vemos Jacó fazendo a mesma coisa, inclusive abençoando seus netos. Nós vemos aqui homens de Deus exercendo a sua autoridade espiritual, abençoando a próxima geração. E esse é um ponto muito importante. E aqui diz que pela fé eles abençoaram, pela fé eles profetizaram. A fé é a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E Deus prometeu que os nossos filhos, a nossa geração será salva. Diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu fico pensando nesses homens de Deus. Por exemplo, em Isaac, que quando viu os seus filhos Jacó e Esaú estavam brigando, e Jacó tinha um caráter com alguns problemas sérios, e Esaú tinha um problema de ira, e os dois tinham uma desavença. Que difícil foi para o coração desse pai Isaac ver os seus filhos brigando, mas ele confiou em Deus, de que Deus trabalharia o caráter dos seus filhos, e no final nós vemos que os dois se reconciliam, que há paz, há bênção entre eles, um abençoa o outro, e eles terminam se tornando grandes homens de Deus. Este Jacó, que antes era um homem com um caráter duvidoso, Deus muda o nome dele para Israel. Israel significa príncipe vencedor, e é pelo nome de Israel que será chamado o povo de Deus. Israel é aquele que luta com Deus. Então, Jacó tem 12 filhos. E nós vemos que novamente um problema familiar acontece. Os seus filhos se voltam contra o mais novo. Até então ele era o mais novo, depois Deus dá a Jacó o último filho, Benjamim, que é mais novo do que José. Mas até então José era o mais novo, e os outros 10 irmãos se juntam contra ele para matá-lo. Deus não permite isso, mas eles acabam vendendo ele como escravo para os egípcios e enganam o pai, dizendo que o irmão foi comido por uma fera do campo. E aí nós vemos um pai em luto por uma morte. Ele pensava que seu filho havia morrido. Porém nós vemos que Deus guardou o seu filho. José foi guardado, e mais que isso, depois o próprio José declara que não foram os irmãos que fizeram aquilo com ele, mas foi o próprio Deus que usou os irmãos para enviá-lo ao Egito, para que a fim da presença dele estando no Egito, ele pudesse servir a Deus para salvar a humanidade da catástrofe da fome que viria naqueles tempos. José se tornará governador do Egito em uma época de crises e garantirá que haja alimento para todos os moradores daquela região, inclusive terra e alimentos para os seus irmãos e para o seu pai.
José perdoa os seus irmãos, se reconcilia com eles se arrependem do seu pecado. Deus trabalha o coração de toda esta família. E por fim, o pai Jacó, sendo já velho, é avisado de que seu filho José está vivo. E não só isso, mas ele é o governador de toda a terra do Egito. Então, Jacó é trazido para o Egito para morar lá com o seu filho José e com os seus outros filhos. Na terra de Gozém, eles vão morar. E lá Jacó se encontra com seu filho José, que antes ele pensava que estava morto. E agora descobre que ele não é apenas ele, mas ele já casou e ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E veja que Jacó vai dar uma bênção para os seus netos. E ele vai dar a bênção de que cada um deles se tornará uma tribo. Por isso, se você pegar o nome das tribos de Israel, as 12 tribos, na verdade, você vai ver 13 nomes e não tem o nome de José. Porque a bênção de Jacó foi dada para os netos, para Manassés e Efraim. Olha só, Manassés se tornará uma tribo, Efraim se tornará outra tribo. Manassés e Efraim serão parte das tribos de Israel e eles são considerados meia tribo, porque eles fazem parte da família de José. José é uma tribo, Manassés é uma meia tribo e Efraim é meia tribo. Por isso que sempre dizem a meia tribo de Manassés é a meia tribo de Efraim. Se você contar pelos nomes, vindo lá, cada tribo de Israel, você vai chegar e você vai contar, você vai ver que dá 13, porque tem Manassés e Efraim, mas não tem o nome de José, porque Deus quis abençoar especialmente aqueles netos que nasceram lá no Egito. O vô quis abençoar os seus netos. Veja, há uma bênção de Deus na sua mão, homem, mulher. Abençoe seus filhos e abençoe os seus netos. E é interessante que na hora que ele vai dar a bênção, geralmente se colocava o neto mais velho do lado direito, a pessoa mais velha, e o mais jovem do lado esquerdo. Quando ele vai dar a bênção, ele cruza as suas mãos, ele bota a mão direita sobre o neto mais jovem, o Efraim, e a mão esquerda sobre o neto mais velho, o Manassés. E as pessoas tentam descruzar a mão dele, e ele diz: não, é assim que tem que ser, porque esse mais moço terá uma descendência maior e será mais importante do que o mais velho. Terá um papel mais importante na história de Israel, a sua descendência. O que Deus está falando? Na lógica humana, sempre o filho mais velho é mais importante. Inclusive na lógica dos povos antigos, sempre era o primogênito, o mais velho, que tinha a herança maior, que tinha o nome da família. Mas Deus várias vezes pegou o filho mais novo, para mostrar que Deus não segue a lógica humana, mas Deus olha o coração. O próprio Jacó era mais novo do que o seu irmão Esaú, e Deus o escolheu para dele sair uma geração que seria o povo de Israel. Então nós podemos olhar e ver um Deus que não age conforme os homens e que não age conforme a aparência ou a tradição humana, mas um Deus que olha o coração. Porém, os dois foram abençoados. Os dois se tornaram tribo e cada um tinha um papel específico na história de Israel. Que eu e você possamos adorar a Deus vendo as nossas gerações. Diz que ele no final, depois de tê-los abençoados, prostrado sobre o seu bordão, adorou ao Senhor. Eu imagino ele adorando, pensando: eu pensei que meu filho estava morto e agora Deus me deu até netos. Aleluia. Eu estou profetizando aqui sobre pais e mães que pensam que talvez o seu filho está morto. Talvez você pense que seu filho está morto na droga, que seu filho está morto no pecado, que seu filho está morto. Eu quero dizer uma coisa: declara pelo nome de Jesus a salvação do seu filho. Declara pelo nome de Jesus a ressurreição espiritual do seu filho. E eu creio que o poder de Deus opera sobre ele. Eu creio num Deus que levanta aquele que está morto com a morte moral, a morte do pecado, aquele que está andando em trevas. Deus traz a luz. Eu creio em um Deus que muda histórias, e eu profetizo em nome de Jesus que o seu filho e os seus netos servirão ao Senhor. Aleluia.
você verá a glória de Deus e você ainda adorará o Senhor pelo que Ele está fazendo na vida dos seus filhos e dos seus netos. A alegria do pai Jacó era ver o filho e os netos indo bem. A adoração ali é porque ele conseguiu enxergar pela fé o futuro glorioso que Deus tinha para esses meninos. Veja, bênção e profecia se confundem aqui porque as palavras que ele declara sobre seus netos se tornam realidade. A Bíblia diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Cuidado com o que você fica falando, cuidado com o que você diz, porque você pode estar lançando uma maldição ou uma bênção. Não fique espraguejando, não fique dizendo que seu filho não vai dar em nada, que ele não tem jeito. Não fique dizendo, esse menino não tem jeito. Não, este menino será uma bênção, este homem será uma bênção, esta moça será uma bênção. Aleluia. Deixe Deus trabalhar o caráter do seu filho. Confie o seu filho, seus netos, seus bisnetos nas mãos de Deus. Ore e interceda por eles e lance as palavras de bênção sobre eles. Aleluia. Jacó foi transformado pela presença de Deus e ele viu também seus filhos serem transformados pela presença de Deus. Aleluia. Judá era um dos filhos mais difíceis de Jacó. Cometeu pecados graves, inclusive tramar a morte do seu irmão José. E no final ele mesmo foi transformado. E ele cuidava do seu irmão mais novo, chamado Benjamim. Ele cuidava, ele protegia, ele estava disposto a sofrer no lugar dos seus irmãos. Isso mostra o quanto Deus trabalhou no seu caráter durante a vida. Creia num Deus que opera por meio de situações e até de dificuldades para transformar as pessoas. Amém? Querido Deus e amado Pai, queremos hoje entregar aos Teus cuidados a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, netos. Aqueles que me ouvem hoje, Senhor, e não têm filhos, não têm netos, eu declaro que terão. Nem que sejam filhos espirituais, como o apóstolo Paulo, que não teve filhos na carne, não casou e não teve filhos, mas não tem problema, o Senhor deu a ele filhos espirituais. Ele cuidou de Timóteo, de Tito, de tantos homens e os chamava de filhos. Assim, Senhor, eu declaro que este homem, esta mulher, irá ter frutos, filhos, netos, bisnetos espirituais também. Que cada um aqui, Senhor, irá zelar pela sua família, por aqueles que o Senhor colocou nas suas mãos. E que, como Jacó, um dia nós iremos te adorar pelo que o Senhor tem feito em nossa casa. Eu peço, Senhor, dá ânimo novo, Senhor, a esta mãe, a este pai que tem seu filho nas drogas, tem sua filha afastada de Deus. Que possa confiar em Ti, Senhor, e não desanimar, mesmo quando as notícias não são boas, mesmo quando a aparência é de morte. Possa interceder ao invés de espraguejar. Nós declaramos, Senhor, que esta família toda será transformada e guiada pelo Teu Espírito. Nós declaramos, Senhor, conduz esta casa na Tua graça, na Tua unção, no Teu poder, Senhor. Conduz, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos as trevas, repreendemos todo o mal e declaramos a vida de Deus. Pai, nós pedimos, tem misericórdia deste jovem que anda num caminho torto, deste homem, desta mulher que tem andado num caminho torto. Traz para o Teu caminho, traz para a vida em abundância. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço para você, ande na paz do Senhor e amanhã estaremos juntos.